Bom dia, Salvador. Alô, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que neste ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos novamente com a Lígia Moreira Sena, que vai continuar a conversa conosco sobre violência obstétrica. Lígia, seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Agradecemos antecipadamente a sua presença. Imagina, eu que agradeço, estou feliz por estar aqui de volta. É uma honra poder conversar com os ouvintes, estar aqui com vocês. Marcinha, tudo bom? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lígia. Bom dia, ouvintes da Rádio Desk. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. E também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, a etapa 9. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99 600 2242, ou uma mensagem para a nossa fanpage, Programa Educação Sexual em Debate. Vamos começar relembrando a nossa conversa do dia 12 de maio, com a Lígia, que nesse dia contou para a gente a sua formação, como ela chegou a estudar essa temática, como foi essa pesquisa, a sua pesquisa de doutorado e o contato com as mulheres. Lígia, de maneira resumida, você pode falar um pouco desses assuntos que foram ao ar na primeira entrevista, mas aproveito para lembrar que o primeiro programa da Lígia está disponível também no nossa fanpage lá no Facebook. Bom, quando eu estive aqui 2 semanas atrás, nós conversamos um pouco sobre como foi que eu cheguei até o programa de saúde coletiva, programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina, para desenvolver uma pesquisa, uma tese de doutorado sobre violência obstétrica, né? Então, apenas para relembrar, eu sou bióloga de formação, sou mestre e doutora em ciências. E depois que minha filha nasceu, em 2010, eu deixei essa carreira de pesquisa anterior para me dedicar à pesquisa sobre a violência que as mulheres passam no momento do nascimento dos seus filhos, né? Que aqui no Brasil a gente tem um dado de que 1 a cada 4 mulheres passam por violência obstétrica, mas na verdade esse é um dado baixo até. A gente acredita que seja mais que 1 a cada 4 mulheres, porque 1 a cada 4 mulheres que passam por experiência de parto normal, né? Se a gente for considerar que aqui no Brasil, infelizmente, mais de 50% das mulheres passam por cesariana e que muitas dessas mulheres que passam por cesariana também são vítimas de violência no parto, então dá para a gente entender que esse número seja bem maior. O que é considerado uma violência na cesárea, por exemplo? Assim, qual é o caso mais comum dentro daqueles teus relatos? Se você obteve para a tua pesquisa, mais ou menos quantos relatos? Olha, aproximadamente 1.300 relatos enviados espontaneamente por mulheres de todo o Brasil, o que foi um número bastante chocante para a gente, porque foi uma pesquisa via internet. Então, nós convidamos as mulheres via internet para participar dessa pesquisa. É claro que isso permite que mulheres de todo o país participem. Só que tem aquele problema de que, infelizmente, não alcança todas as mulheres, porque nem todas as mulheres brasileiras têm acesso à internet no país. Uhum. E mesmo assim, foi um número assim, muito acima do que a gente esperava. 1.300 relatos de mulheres contando em detalhes o tipo de violência que passaram no parto. É uma coisa assustadora, muito assustadora. Dessas, a maioria é parto normal? Olha, e o que a gente achou bastante interessante foi que os dados da nossa pesquisa de doutorado, da minha pesquisa de doutorado, eles replicaram os dados que a gente tem nacionalmente. A maioria dessas mulheres tiveram bebês por cesariana. E ainda assim sofreram violência obstétrica. E por que eu falo ainda assim? Porque muitas mulheres, incentivadas por seus médicos, evitam ter partos normais por acreditarem que elas serão violentadas, preferencialmente no parto normal, em comparação com a cesariana. E essa crença é um mito que vem de cesariana.
né? Porque é interessante para o sistema de saúde, para o sistema médico de saúde, para as pessoas que não são de fato comprometidas com a saúde das mulheres, que se façam mais cesarianas. Por quê? Na cesariana, mulher e bebê são vistos como produtos, é uma linha de produção, né? Em 40, 50 minutos, você tira um bebê de um útero e segue, faz mais uma, faz mais uma, faz mais uma, enquanto o parto normal requer um tempo, né? Um tempo absolutamente normal, geralmente de várias horas, para que o nascimento ocorra, sem intervenção, né? Então, você me perguntou assim, qual é a principal violência obstétrica que acontece? A gente não tem dados para dizer assim, qual é a principal forma que acontece. Inclusive porque o olhar sobre o que é uma violência varia muito de mulher para mulher. Então, a grande parte, sem dúvida nenhuma, acho que a totalidade das mulheres que relataram terem sido vítimas de violência no parto, mencionam o descaso, a violência emocional, o abandono, né, ficar jogada no canto de um quarto, sem receber as orientações sobre o que está acontecendo com ela. Porque por mais que sejamos mulheres e façamos as nossas escolhas sobre querermos ou não ter filhos, ninguém, até ter o primeiro, sabe o que vai acontecer. Né? O que a gente sabe é o que a gente ouve. E a gente ouve falar muito sobre dor do parto, e hoje, na verdade, a gente nem sabe exatamente qual é a dor do trabalho de parto, porque grande parte das mulheres está sob efeito de um hormônio sintético, que é a ocitocina, que é colocada assim que você dá a entrada na maternidade sem te consultar. E esse hormônio, ele é de origem animal, né? E ele aumenta mais de 4 vezes a dor que você sente. Então, hoje, na verdade, a gente não sabe nem qual é a dor, de fato, do trabalho de parto. O que a gente sabe é a dor induzida pelo hormônio. E se a gente for perguntar para as mulheres se elas foram consultadas sobre receberem ou não esse hormônio, grande parte não sabe, vão te dizer, como disseram para mim, que não sabiam nem que tinham essa alternativa. Acharam que era uma coisa de praxe. E isso acontece com todas as práticas que são violências obstétricas. Elas são invisíveis. Porque como a gente não sabe o que vai acontecer nesse momento, a gente acredita que tudo o que está acontecendo é de praxe, precisa ser feito. E não é. Grande parte dos procedimentos do atendimento obstétrico hoje no Brasil não só não é praxe, como não é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, qual a principal forma de violência obstétrica? São muitas, mas o descaso, o abandono emocional, frases ríspidas, xingamentos, talvez sejam algumas das principais frases. Sem mencionar a própria cirurgia cesariana, porque nem sempre foi uma opção da mulher, né? As pesquisas já mostraram que poucas mulheres, de fato, bem informadas, escolheram pela cesariana. As outras são induzidas a acreditar que escolheram. Induzidas como? Com motivos absolutamente mentirosos, como, você é baixa demais, você é pequena demais, você é gorda demais. Todos esses motivos que não têm o menor cabimento, né? Porque cada corpo responde de um jeito ao trabalho de parto. E a gente está no momento, né, de gravidez e parto que a gente fica bastante vulnerável, ninguém quer imaginar que aconteça qualquer coisa ruim, nem com a gente mesmo, nem com o nosso bebê, e acaba aceitando essas justificativas mentirosas, né, que tem como finalidade apenas acelerar o nascimento. Deixa eu entender. Fazendo papel de ouvinte bem leigo, como sou. Se você entra em trabalho de parto num hospital público, por exemplo, eles te injetam a ocitocina para acelerar as contrações? Qual é a função da ocitocina? Não só em hospital público, tá? E essa foi uma das coisas que a gente observou na tese de doutorado. Porque grande parte das mulheres que participaram dessa tese foram atendidas em maternidades privadas. E ainda assim relataram inúmeras formas de violência obstétrica, né? E muitas dessas mulheres sequer entraram em trabalho de parto. Muitas foram para a maternidade porque estavam de 38, 39, 40 semanas, foram ver se estava tudo bem com o bebê, né? Aquela consulta rotineira, e foram diretamente encaminhadas para a cesariana. Então, grande parte dos bebês que estão nascendo no Brasil estão nascendo de mulheres que sequer entraram naturalmente em trabalho de parto. E entrar em trabalho de parto é bastante importante. Não só para o bebê, né, que vai receber uma enxurrada de hormônios naturais, e todos esses hormônios têm suas finalidades.
né, de preparar o bebê para o nascimento, de preparar o pulmão, de evitar que ele tenha alguma intercorrência depois do nascimento, como também tem finalidade para a mulher, né? Não aconteceria de maneira natural se fosse prejudicial para a gente. Mas no Brasil, muitas mulheres sequer estão entrando em trabalho de parto, né? Chega, faz a consulta, já soro na veia, que eles chamam de soro, mas não é um soro, é um hormônio para acelerar a velocidade. Agora pensa assim, é uma coisa até bastante fácil da gente entender. Um trabalho de parto que tende a ser, né, prolongado, tem o seu tempo adequado para acontecer. No momento que você acelera, você abre a mulher muito mais rapidamente. Aí vem aquela outra justificativa. Olha, vamos ter que fazer cesariana porque está demorando muito o seu trabalho de parto. Está demorando não está demorando. Um trabalho de parto não é um evento rápido. Ele é um evento que tem uma duração que varia de mulher para mulher, né? Então, quando a gente fala assim, nos hospitais públicos ou nos hospitais privados, a gente tem sempre que fazer essa ponderação. É um mito, é uma crença infundada achar que as mulheres passam mais violência obstétrica nas maternidades públicas. Inclusive porque hoje a gente tem protocolos do Ministério da Saúde incentivando os procedimentos de humanização do parto. Esse é o movimento natural, né? Enquanto nas maternidades privadas, muitas violências ficam encobertas pela suposta confiança na equipe de saúde. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que valoriza o pagar, né? Se eu pago, eu recebo um bom atendimento. Ou tem até uma piada, né? Eu estou pagando. E aí você cria essa ilusão de que você vai receber um bom atendimento. Bom, a pesquisa, não só a minha, como de inúmeras outras pesquisadoras, mostraram que não, né? Inclusive porque grande parte da violência obstétrica, como indicado pelas mulheres que viveram, são praticadas pelo próprio obstetra que acompanhou aquela mulher no pré-natal. Então, a gente tende a acreditar que você, com um vínculo de confiança nesse profissional, não vai passar por violência obstétrica. Nós já vimos que isso não procede, que isso é uma ilusão. E até caso na maternidade daqui, do município, né, um relato que eu ouvi, a pessoa 2 horas iniciou o trabalho de parto, e já a hora que foi para aquela sala de pré-parto, né, já 2 horas, então como você fala, para acelerar mesmo, né, já romperam a bolsa, colocaram uma coisa para romper a bolsa e já queriam dar o soro correndo, daí os gritavam, soro não, soro não. Então é o tal sorinho, né? É o tal sorinho. E assim como o sorinho, que na verdade é ocitocina, né, um hormônio para aumentar a contração, para aumentar a força e aumentar a velocidade, tem um outro procedimento também que os profissionais de saúde afirmam, mas é necessário porque senão vai te alargar, né? Que é um conceito bastante machista, né? Que é a episiotomia, que é o corte que se faz na vagina, supostamente para facilitar. O que é o temor de toda mulher, né? Com razão, né? Porque aí a justificativa que é utilizada pelos profissionais isso é para você não ter laceração, isso vai ser melhor para você. Primeiro, que a Organização Mundial de Saúde, há mais de 10 anos, já disse que a episiotomia não deve ser feita, não é um procedimento validado, né? Segundo, que se acontece uma laceração natural, o processo de cicatrização é mais fácil do que um corte feito por um objeto metálico. Então, muitas mulheres relataram na pesquisa, conversei bastante com elas, que receberam esse corte sem qualquer consentimento. Imagina, cortar a sua vagina sem o seu consentimento, né? E tiveram problemas, inclusive, de ordem de relacionamento sexual posteriormente. Porque a cicatrização é demorada, você fica emocionalmente abalada, né? O nascimento do bebê, que é a fase depois do nascimento do bebê, que a gente chama de puerpério, já é um momento delicado, em que as mulheres precisam de todo o apoio da família, de todo o cuidado. Imagina você estar se recuperando de um corte feito, uma tesoura, né? E aí demora para cicatrizar, muitas vezes tem intercorrência, isso abala a vida sexual daquela mulher. Tem inúmeros relatos falando que as mulheres demoraram um tempo para querer voltar a ter relação sexual depois que passaram por episiotomia. E eu sempre gosto de falar assim, nós, aqui no Brasil, a gente julga muito a cultura de outras
outros grupos sociais, né? Então, a gente fala bastante da infibulação, que é, em algumas culturas, Oriente Médio, África, tirar o clitóris das meninas quando elas ainda são muito pequenas. Isso para nós parece uma abominação, né? Eles têm lá todo o sistema de valores dele, de culturas, e a gente não vai julgar, não vai analisar. Mas no momento que a gente olha para outra cultura para julgar suas práticas, a gente esquece de olhar para a gente aqui no Brasil para avaliar o que está acontecendo nas nossas práticas com as mulheres. E cortar a mulher no momento do nascimento de um filho também é uma violação de direito. Especialmente se é contra a vontade dela, né? Agora, essa semana, a Ana Lúcia Kneck, que é uma advogada de São Paulo, tem bastante representatividade na questão da luta pelas mulheres, contra a violência, e especificamente contra a violência obstétrica, esteve numa reunião em Buenos Aires, numa reunião promovida pela Organização dos Estados Americanos, fazendo realmente uma denúncia sobre as condições de atendimento obstétrico às mulheres aqui, né? Solicitando que seja feita uma audiência para a gente poder falar sobre o que as brasileiras estão passando, né? Não é natural, não é normal o que está acontecendo com as mulheres. Então, hoje a gente fala muito sobre depressão pós-parto, né? Como as mulheres ficam depois. E, na verdade, a gente não sabe nem se isso realmente é uma depressão pós-parto, ou se não é um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. É possível, é possível. É muito possível. Tem todas as características, né? Se tu passa por uma violência, né, significativa, tu tem um pós-traumático, com certeza. Ô, Lígia, vamos falar um pouquinho da tua página do Facebook. A tua plataforma ela é chamada Cientista que Virou Mãe. Isso. No programa passado você contou um pouquinho sobre essa página. Vamos relembrar para os ouvintes e aproveitar para explicar o que as pessoas que acessarem essa página podem fazer. Bom, ele é um site na internet, né? cientistaquevirou-mãe.com.br, que também tem uma página no Facebook, uma página no Instagram e uma página no Twitter. E o nosso objetivo é justamente produzir informação desse tipo para mulheres. Porque esse tipo de informação não pode ficar de posse restrita de um grupo de pessoas, né? Não só informação sobre parto, mas sobre gestação, sobre amamentação, né? Sobre a vida da mulher que é mãe no Brasil, todos os aspectos, todos. Trabalho, as relações interpessoais, as relações afetivas, a educação das crianças, porque a gente vê como fundamental que as mulheres tenham acesso à informação que não esteja sendo vinculada a patrocinadores, né? Então, nós não temos patrocínio de empresas, porque a gente acredita na idoneidade da informação quando ela é produzida por quem sabe aonde o sapato aperta. Então, quem produz esse tipo de informação são outras mães, que têm bastante experiência no tema sobre o qual vai falar, que sabem onde dói, né? As delícias e as dores de ser mãe são coisas muito particulares. O que a gente vê, geralmente, na mídia tradicional, são pessoas que sequer sabem do que estão falando, produzindo informação, às vezes, que não só não ajuda, como prejudica, né? Então, o nosso objetivo é produzir informação para as mulheres mães em defesa da infância, mas não apenas para as mulheres mães, mas para toda a sociedade, porque a gente acredita que para a gente criar bem, é aquele velho ditado, né? Para a gente criar bem uma criança é preciso de toda uma sociedade. Mas para a gente apoiar as mulheres que se tornam mães, a gente precisa de ainda mais apoio de toda a sociedade também, porque não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Não. A resposta disso é a diminuição dos filhos, né, pelos casais, né? Sim. Enfim. E os grandes mitos que são criados a respeito das crianças, da maternidade, da paternidade, né? Mas realmente não é fácil. As novelas estão aí, né? As novelas estão aí, Exato. Quando mostram um parto, a pessoa tem vontade de sair correndo. Né? É uma coisa muito... Ô, Lígia, tu ganhou um prêmio na tua plataforma. Conta um pouquinho sobre esse prêmio que tu ganhou. Então, na verdade, o site Cientista que Virou Mãe, ele começou como um blog e hoje ele é uma plataforma de informação. Então, já faz 2 anos que nós transformamos em uma plataforma de informação colaborativa, escrita por mais de 40 pessoas. Nesse processo, todas mulheres e todas mães. Nesse processo de transformação,
a gente não sabia como fazer, né? Porque eu sou cientista, eu sou escritora e eu até então não entendia nada sobre empreendedorismo, processos de gestão de empresa e tal. E a gente transformou numa plataforma de informação. Então, precisava aprender a fazer isso, né? Fazer bem feito, fazer de uma maneira a respeitar o teu público, respeitar os valores dessas mulheres. Então, a gente precisava de apoio especializado. E aí, nós nos inscrevemos num programa que acontece aqui em Florianópolis e que, infelizmente, são poucas pessoas que conhecem, que é um programa, é um laboratório de inovação social, né? Chamado Social Good Brasil Lab. O Social Good Brasil é uma instituição sediada aqui em Florianópolis que visa apoiar pessoas com ideias originais que possam trazer benefícios para a sociedade. Benefícios de ordem social, ambiental, enfim. E aí, em 2015, nós nos inscrevemos com a ideia do portal de informação, da plataforma Cientista que Virou Mãe. Fomos selecionadas, né? Foram 50 iniciativas do Brasil inteiro, fomos selecionadas. Passamos por 4 a 5 meses de laboratório, intenso aprendizado, para a gente aprender a fazer bem feito, né? Uhum. E a nossa imensa surpresa e gratidão, nós vencemos o laboratório, ficamos em primeiro lugar, isso em novembro de 2015, né? Então, esse prêmio nos ajudou a colocar a plataforma no ar e depois também fomos contempladas com o edital catarinense aqui, com uma verba do governo do estado de Santa Catarina, né? O programa Sinapse da Inovação, então nós também recebemos esse incentivo governamental, também mediado pela FAPESC, né, a Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado de Santa Catarina. E hoje a gente está bastante estruturada, crescendo, sempre mantendo os nossos princípios que giram em torno de apoiar as mulheres que são mães, porque nós, mulheres que somos mães, recebemos muito pouco apoio. Com certeza. Para quem está sintonizando agora a nossa Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate e quem está conosco agora é a Lígia Sena. Ela está falando com a gente sobre violência obstétrica. A Lígia, não vamos contar muito não, que a gente está em negociação, mas logo tem novidade boa. A Lígia possivelmente virará a nossa colaboradora, né, Lígia? A gente está muito honrado, muito feliz com a presença dela e com a colaboração dela, porque é necessário o assunto que trata, a plataforma dela é maravilhosa, acessem, Cientista que Virou Mãe. Lígia, conta pra gente, para ajudar a população de modo geral e o pessoal que está ouvindo a gente, o que caracteriza uma violência obstétrica? Bom, uma violência obstétrica é todo e qualquer procedimento que for feito na mulher durante a sua gestação, durante o parto e no pós-parto, logo na sequência, que desrespeita os valores e o processo de escolha dessa mulher, né? Bom, é uma violência, então a gente sempre pergunta para você o que é violência, então a gente consegue imaginar o que é a violência, mas a obstétrica ela é representada por abusos da equipe de saúde contra a mulher num momento tão vulnerável quanto a gestação e o parto, né? Que tipo de abuso? Violência emocional, violência moral, então gritos, por que você está gritando? Você está atrapalhando o meu plantão. As mulheres são impedidas de se manifestarem, né? Então elas já estão num ambiente desconhecido, num momento de grande vulnerabilidade, elas temem por si, pelo seu bebê, ainda passam por esse tipo de coação. Procedimentos que não são mais indicados, como a própria episiotomia, como a raspagem de pelos, como manter a mulher deitada em posição horizontal, tudo isso são formas de violência, né? Além de ser práticas que prejudicam o processo de trabalho de parto. Muitas mulheres são amarradas na cama, né? É utilizada uma dose muito maior de anestesia para que elas justamente parem de se manifestar, né? Ou, pelo contrário, a anestesia é negada para elas. Então, uma série de práticas que são violências, né? Uhum. E eu não falo porque eu falo porque por 5 anos eu estudei isso, né? Eu sou especialista nisso. Então, sim, algumas pessoas falam, mas isso é o que você acha, não é assim, porque os médicos estudaram para serem esses profissionais, tal. Sim, mas o próprio processo de formação dessas pessoas é deficitário.
eles precisam de uma formação mais humana, precisam de professores que já tenham revisto a sua própria prática. E uma outra coisa também que é importante a gente dizer é que o pessoal fala assim, você fica perseguindo o médico obstetra. De maneira nenhuma. Meu objetivo é justamente apoiar que os bons médicos e boas médicas obstetras possam ter mais relevância na sociedade, né? E uma outra coisa que precisa ser dita é que a violência obstétrica ela não é praticada apenas pelo médico ou pela médica, mas sim pela equipe de saúde. Então, tem inúmeros relatos de violência praticada não apenas pelo obstetra, mas também pela enfermeira ou pelo enfermeiro, pelo anestesista. Né? Então, a gente precisa falar mais sobre esse assunto. A minha tese de doutorado, com todos os relatos, com a análise, com uma discussão bastante aprofundada, está aberta para todo mundo ler, disponível na internet, se chama Ameaçada e Sem Voz como num Campo de Concentração, que são frases fortes e que infelizmente foram ditas por mais de 1 ou 2 ou 3 mulheres no Brasil inteiro. Esse título tu ganhou de um relato, né? Não, de vários relatos falam sobre, poxa, me senti num bonito campo de esse título, concentração. hein? Horrível, né? Medonho. Não, forte. Bonito forte, no sentido de que de representador dessas mulheres, com certeza. Nossa, essa analogia coube, mas essa analogia é forte. O que a gente está vivendo no momento que era para ser de maior beleza na vida de uma mulher que escolhe ser mãe, está se tornando uma tortura. Né? E essa coisa de tortura tem sido mencionada por inúmeras mulheres. E a gente acha que é subnotificado ainda. Por quê? Porque para uma mulher que se torna mãe, poucos momentos são tão felizes e significativos do que segurar o bebê que acabou de nascer. E ver que ele está com saúde, ver que ele está bem. E isso, às vezes, faz com que a gente esqueça a violência que viveu. Né? Então, a gente tem sempre que estimular as mulheres a avaliarem a qualidade do atendimento que receberam, a exigir que esse atendimento mude quando não foi legal. Felizmente, a gente já tem visto as instituições de saúde se adequando, permitindo, por exemplo, a entrada das doulas. Né? A gente tem aqui, Santa Catarina, um estado bastante pioneiro. A gente tem pautado isso de maneira legislativa, inclusive. A gente tem a lei da doula, a lei contra a violência obstétrica. Então, já que estamos seguindo esse caminho que é evolutivo, e que ainda assim demorou mais de 30 anos para acontecer, porque as mulheres estão lutando por isso no Brasil há mais de 30 anos, boas coisas estão acontecendo. Né? A gente tem aqui na cidade, né, no município, uma maternidade que tem mais de 90% de cesarianas. Então, o que a gente quer com esse debate? Promover a discussão ampla, pedir que essas instituições, esses profissionais revejam suas práticas, porque eu realmente discordo, eu não acredito que os profissionais estejam felizes com o que está acontecendo também. Então, o nosso apoio não é apenas para as mulheres terem bons partos, mas para que profissionais que queiram sair desse sistema violento encontrem subsídio para mudar a sua prática. Apoiar os dois lados da questão. Vamos conversar e vamos refletir sobre, né? É esse o nosso papel, é esse o papel do Educação Sexual em Debate, né? Que está chegando ao fim. Que pena, né? De novo isso, eu não vou sair, eu vou ficar aqui. Lígia, mais uma vez, a gente gostaria muito de te agradecer. O teu trabalho é maravilhoso. Obrigada. Aquele negócio que tu falou de que você fez a tua escolarização numa universidade pública e está devolvendo para a sociedade. Exatamente. Pode acreditar que está sendo feito com louvor, tá? Obrigada. Então, dá tuas considerações finais e passa os teus contatos lá da tua plataforma. Tá, então, contatos, né? A plataforma está, então, hospedada no cientistaqueviromãe.com.br. Lá a gente tem um campo de Fale Conosco, a gente também tem a página no Facebook. Hoje nós somos uma equipe de 5 gestoras, então sempre tem alguém para atender as mulheres. E o que eu deixo de recado final é que não é para as mulheres mães, porque para elas eu falo todos os dias, é para a sociedade, é para as famílias ao redor das mulheres que se tornam mães. A gente precisa olhar para essas mulheres com mais respeito, com mais consideração, porque quando a gente se torna mãe, as pessoas acreditam que a gente se torna mãezinha, né? Fragilizada, vulnerável, incapaz de tomar decisão. E é muito pelo contrário. Quando a gente se torna mãe, a gente se torna responsável por outras vidas. E isso nos traz uma força muito grande. Então, a gente tem que respeitar mais essas mulheres, ouvir mais as suas pautas, as suas reivindicações e melhorar a sociedade, porque nós não estaríamos aqui se não fossem por essas mulheres.
Verdade. Obrigada, Lígia. Imagina, de verdade. Eu que agradeço. Gostaria também de agradecer a vocês, ouvintes, e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.